Boa tarde a todos. Eu sou Elisa Britsky, eu sou professora do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Queen's University, no Canadá. Eu vou conversar hoje um pouco com você sobre transtorno bipolar e abuso de substâncias. Esses são meus conflitos de interesse. Eu tenho verbas de auxílio à pesquisa da Queen's University, do CIMO e do Centro para Estudos de Neurociência, bolsas scholarships da Universidade do CIEJAR. Tenho alguns trabalhos com companhias farmacêuticas, como a Janssen e a Daiichi Sankyo. E como eu tenho um compromisso de incluir trabalhos de mulheres na ciência, eu fiz a opção consciente de procurar referências para essa apresentação, cuja primeira ou última autora sejam mulheres. E não tenho nenhum conflito de interesse referente a essa apresentação. Eu trabalho hoje aqui no Canadá no serviço de consultoria e ligação da divisão de psiquiatria do adulto do nosso departamento. O meu trabalho é feito nesse hospital, que é o Kingston General Hospital, com um time de residentes, estudantes de medicina e clinical fellows. Aqui nós atendemos pacientes tanto com transtornos mentais característicos, quanto pacientes com transtornos aditivos e com problemas por uso de álcool e drogas. A gente precisa dizer que o contexto do Canadá ele é um pouco diferente do contexto brasileiro. Por exemplo, o Canadá é um país cujo consumo de cannabis e produtos derivados da cannabis ele é legalizado. Então, qualquer pessoa pode entrar num site como esse e adquirir uma série de produtos, incluindo a erva in natura, comestíveis, vaporizadores, óleos de CBD e de outros canabinoides, contanto que seja numa quantidade máxima por mês. O Canadá também possui um problema bastante importante relacionado ao uso de opioides. Esse é um estudo do New England Journal of Medicine mostrando qual é o número, né, por 100 mil habitantes de população geral, de mortes por overdose de opioides. Então, a gente vê que a partir de 2010 começa a aumentar o número de mortes por heroína, e que especialmente a partir de 2013 a gente começa a ter um aumento dos números de mortes por opioides sintéticos, especialmente o fentanil. Esse não é um problema que a gente vê com muita frequência no Brasil, mas que aqui no Canadá é rotina a gente vê nas enfermarias do nosso hospital. Nós precisamos lembrar também que nós estamos vivendo um momento atípico quando a gente fala sobre saúde mental e transtornos por uso de substâncias. A pandemia por coronavírus aumentou em muito a prevalência de sintomas, especialmente sintomas de ansiedade, sintomas depressivos na população em geral. Esses são dados do CDC, baseado numa pesquisa feita em junho do ano passado. A gente tem dados gerados pela Universidade de São Paulo, nos mostrando que no Brasil essas taxas elas são ainda maiores, que algo em torno de 41% da população brasileira reporta sintomas depressivos numa gravidade suficiente para ser considerada relevante clinicamente. E também vimos, né, que existiu durante esse período um aumento ou um início do uso de substâncias. Um problema especialmente importante para nós diz respeito ao risco de suicídio na população. O CDC liberou esses dados no ano passado, mostrando que 1/4 dos adultos jovens contemplou seriamente a possibilidade de suicídio durante a pandemia. Isso foi especialmente frequente para os adultos jovens, para as pessoas que cuidam de outros e para os trabalhadores essenciais, especialmente para os trabalhadores de saúde e para as pessoas pertencentes a grupos minoritários, população negra e hispânicos.
Lembrando que nos Estados Unidos a população negra pode ser considerada um grupo minoritário, o que não é o caso do Brasil, onde mais de 50% da população se declara preta ou parda. Os trabalhadores do serviço de saúde são um grupo populacional que foi muito afetado durante a pandemia de Covid-19 e acho importante a gente ressaltar que a alta prevalência de depressão nesse grupo também vem com um aumento de risco de suicídio. Algumas coisas aconteceram também no campo do consumo de álcool e drogas durante a pandemia. Nós tivemos um aumento no consumo de álcool, especialmente pelas pessoas que já faziam uso dessa substância, e isso foi correlacionado com sintomas de ansiedade e com a percepção de solidão. Solidão está se tornando um foco de interesse da pesquisa em saúde mental, não só aqui no Canadá, mas em outros países também, porque a solidão parece ser um mediador para uma série de questões, tanto relacionadas ao uso de substância, quanto relacionadas ao funcionamento cognitivo, ao risco para transtornos mentais e à longevidade. Aqui no Canadá também houve um aumento do consumo de cannabis, especialmente pelos usuários que já vinham fazendo uso, né? A cannabis, pela sua situação específica, ela não se viu uma experiência de novos usuários, como ela é muito acessível, praticamente todo mundo que queria usar cannabis já vinha usando, mas a gente viu um aumento da quantidade de uso pelos usuários habituais. E também vimos, esses dados são da Flórida, um aumento do uso de opioides durante o período de pandemia. Isso fez com que, né, o New York Times, muito recentemente, há 2 semanas atrás, liberasse um artigo examinando as mortes por overdose de drogas nos Estados Unidos. Lembrando que as mortes por overdose de drogas, elas acontecem principalmente por opioides e por metanfetamina também. Essas mortes vinham crescendo, né? E até uma fase de um crescimento exponencial a partir do início da década dos anos 2000. E 2018 foi o primeiro momento em que se começou a ver uma queda nas mortes por overdose de drogas, que foi totalmente perdida a partir do início da... Quando a gente considera esse link, né, dos transtornos do humor e dos transtornos por uso de álcool e drogas, a gente precisa falar um pouco mais especificamente sobre o transtorno bipolar. Como esse é um evento focado no uso de substâncias, eu vou aqui parar para dar algumas informações básicas. O transtorno bipolar, ele é um transtorno mental conhecido já desde a Grécia Antiga, mas cujo estudo se tornou mais sistematizado a partir do século XIX, em que o portador dessa doença psiquiátrica, ele tem episódios de 2 polaridades. Ele tem episódios que a gente chama de depressivos, que são praticamente idênticos ao que a gente conhece como uma depressão comum, também chamada de depressão unipolar, né? Então, a tristeza, o humor deprimido, uma perda de interesse ou prazer nas coisas que a pessoa geralmente gostava, um aumento ou redução do apetite, um aumento ou redução da quantidade de sono, dificuldades de concentração, pensamentos de morte ou de suicídio, por uma visão muito negativa, né, da própria pessoa, da vida e do futuro. Mas esses períodos de depressão são intercalados por episódios que a gente chama de polaridade maníaca, em que o indivíduo apresenta uma alegria, mas uma alegria que passa do seu normal, ou que causa problemas por causa disso. Existe um aumento do nível de energia, uma aceleração do pensamento, a fala às vezes se torna acelerada, o indivíduo pode se tornar verborrágico, né? Um aumento do impulso do desejo sexual,
um aumento das atividades dirigidas a objetivos, faz muita coisa ao mesmo tempo, reforma a casa, começa um trabalho novo, muitos planos ao mesmo tempo. Atitudes que são feitas de forma impulsiva e que podem ter dificuldades, como, por exemplo, dirigir sem cuidado, fazer gastos excessivos. E aqui entra também, a gente vai explorar um pouco mais nessa nossa apresentação, dentro dessa impulsividade a gente pode encontrar um aumento do consumo de substâncias psicoativas. É comum a gente encontrar transtorno bipolar e transtorno de uso de substâncias na mesma pessoa? Sim, é comum, né? E essa é uma comorbidade. Comorbidade é um termo que a gente usa para dizer quando duas condições acontecem ao mesmo tempo, bem complexa. Primeiro porque o transtorno bipolar, ele é um transtorno que tem mais comorbidades do que qualquer outro transtorno mental do DSM. 42 a 70% dos portadores de transtorno bipolar têm história de transtorno por uso de substância, principalmente álcool e tabaco, né? E aqui a gente está excluindo o tabaco desse percentual. Aqui a gente pode ver os dois estudos epidemiológicos mais importantes nessa área, que são o estudo ECA e o estudo STEP-BD, né? Que é a maior coorte de transtorno bipolar no mundo, né? Uma das mais importantes. E a gente pode ver aqui que as prevalências são bastante altas. Indivíduos com transtorno bipolar que fazem uso de substâncias têm uma maior gravidade dos seus sintomas. Então, eles tentam suicídio com maior frequência, eles têm uma maior frequência de episódios, tanto de polaridade depressiva quanto de polaridade maníaca. Os sintomas são mais graves e o indivíduo passa mais tempo da sua vida sintomático comparado aos indivíduos que não têm problemas com o uso de substância. Quando a gente vê uma pessoa que eu olho e essa pessoa tem as características, aquela constelação de sintomas típicos de transtorno bipolar, mas eu não consigo excluir que aquilo não seja causado por uso de substâncias, a gente chega em talvez um dos maiores dilemas, né, dos clínicos que atendem essa população. Para eu dizer que é um transtorno bipolar primário, ou seja, não causado por substâncias, eu deveria ter uma documentação de uma sequência temporal, ou seja, a pessoa teve episódios maníacos ou depressivos e começou a usar drogas 5 anos depois. Mas isso não é o que a gente consegue obter na maioria dos casos. Então, aqui a gente já tem uma dificuldade. A gente precisa dizer, né, que quando a gente tem essa co-ocorrência, além de todas essas questões que eu falei para vocês, né, nos gera uma dificuldade saber até que ponto isso é independente, mas é muito necessário que a gente faça isso. Porque quando a gente tem uma co-ocorrência dessas condições, a gente tem uma taxa de mortalidade que é muito maior, tá? Tanto para mulheres quanto para homens. Então, se eu tiver um indivíduo com transtorno bipolar puro, sem uso de substância, a minha mortalidade é bem menor. Então, é muito importante a gente poder fazer essa diferenciação. Por que que é tão difícil, né? E aí eu gosto de trazer um exame dessa questão usando esse modelinho dos 4 Cs, tá? Porque a gente pode ter uma situação em que o transtorno bipolar é uma causa para o uso de substância. Por exemplo, o indivíduo busca um jeito de modular a sua depressão ou a sua alta quantidade de energia ou a sua falta de energia com uma substância. Então, tá com humor depressivo, tá com energia muito baixa, o indivíduo pode, por exemplo, abusar de cocaína como um jeito de se automedicar. O transtorno bipolar pode ser uma consequência do transtorno de uso de substâncias. Então, a gente já tem dados de literatura nos sugerindo que quando a gente tem
uma história familiar de transtorno bipolar, né, e o indivíduo faz uso, especialmente de estimulantes, e a gente está falando basicamente de cocaína e de anfetaminas, isso poderia desencadear um primeiro episódio de mania ou de hipomania que talvez não aparecesse de outra forma. A gente pode ter uma verdadeira comorbidade, né? Especialmente quando a gente tem um fator de risco em comum. Então, por exemplo, maus tratos na infância é um fator de risco tanto para o uso de drogas quanto para a ocorrência de transtorno bipolar. E, por fim, a gente pode ter um confundidor, né? Então, não são duas condições que acontecem junto. Na verdade, a gente tem, por exemplo, o transtorno bipolar se relacionando à impulsividade e toda a minha comorbidade com o uso de substância poderia ser explicado, por exemplo, pela presença da impulsividade. E isso tudo é claro se a gente não estiver olhando para os problemas do nosso sistema de classificação. Quando a gente coloca, por exemplo, impulsividade como algo, grupo, como um sintoma que está presente tanto para classificar alguém como tendo transtorno bipolar, quanto tendo transtorno de uso de substância, a gente pode gerar, né, uma chance maior dessas duas condições serem diagnosticadas juntas. Então, esse dilema do ovo da galinha, né, ele tá lá. E eu acho que uma das conclusões dessa minha fala aqui hoje seria a gente pensar que para alguns pacientes o ovo vem antes da galinha e para outros a galinha vem antes do ovo. E que talvez a gente precise ficar atento para poder identificar nos nossos pacientes qual é o caso em questão. Mas, ok, isso tá lá e a gente precisa de alguma forma tratar, né? A primeira mensagem que eu queria deixar para vocês em relação ao tratamento é que o tratamento de um transtorno por uso de substância num paciente portador de transtorno bipolar é um preditor de remissão. Esse já é um paper bastante antigo, mas é um paper lá dessa base de dados que eu mencionei para vocês do STEP-BD, nos mostrando que quando o nosso paciente com transtorno bipolar se recupera do uso de substâncias, a gente tem um risco muito mais alto de remissão. Por que a gente precisa colocar um paciente em transtorno bipolar em remissão? Primeiro, porque os episódios têm um fator, né, de perigo, de risco para ele mesmo. Então, por exemplo, se eu deixo alguém tendo episódios depressivos, eu aumento o risco de suicídio. Se eu deixo alguém tendo episódios maníacos, eu aumento o risco de mortalidade por causas externas, por um acidente, né, por se envolver numa briga, né? E porque a gente já tem alguns dados mostrando que quanto mais episódios a pessoa tem, pior é o seu funcionamento psicossocial e o seu funcionamento cognitivo a longo prazo, e maior é o risco que essa pessoa desenvolva quadros resistentes ao tratamento num processo que alguns pesquisadores vêm chamando de neuroprogressão. Então, o transtorno bipolar não só é uma doença cíclica, mas pode ser progressiva. E o uso de substâncias tende a acelerar essa progressão. Só que quando eu quero tratar esse uso por substância, eu encontro algumas limitações na literatura. A primeira delas é que os indivíduos com transtorno bipolar, em geral, são excluídos dos clinical trials. Os desfechos para transtorno de uso de substâncias são bem diferentes dos desfechos dos trials para transtorno bipolar. E aí acaba ficando difícil para os pesquisadores estudarem essas duas coisas junto, né? Estudos que envolvem pessoas com problemas com uso de substância têm altas taxas de dropout. Esses pacientes não ficam no tratamento, eles saem logo em seguida. Eles recebem também muito diagnóstico de transtorno de personalidade. É muito comum que alguém com transtorno bipolar e um uso de álcool e de drogas seja entendido como tendo personalidade borderline ou antissocial, o que gera também desafios contratransferenciais bem importantes, que se refletem, por exemplo, nas dificuldades da gente estudar psicoterapias mais estruturadas para essa população.
Como que a gente trata? O que que a gente tem evidência? Como eu falei, muito pouco, né? Para álcool, alguma evidência de que adicionar o divalproato a lítio diminui o uso de álcool. Alguns estudos negativos para quetiapina, aripiprazol, naltrexona, camprosato, topiramato, lamodrigina e lítio. E a medicação que a gente tem um pouco mais de evidência é a quetiapina. Nenhum estudo positivo, né, para ajudar um paciente bipolar a parar o uso de cannabis, né? Todo ano eu sento no começo do ano e eu faço uma busca no PubMed para ver se algum santo conseguiu fazer um estudo sobre isso e eu não encontro. Mesma coisa para opioides. Uma revisão muito recente sobre o efeito da psicoterapia encontrou que existe pouca evidência de que intervenções que tenham como alvo tanto transtorno bipolar quanto o uso por substância possa ser mais eficaz do que uma lista de espera, o que mostra um pouco da limitação dessa literatura. Eu acho que quando a gente fala sobre as limitações de literatura, às vezes a gente pode ficar com uma sensação de que não tem o que fazer, mas acho que na verdade essa é uma oportunidade para a gente gerar as evidências e a gente poder olhar com um pouco mais de cuidado para essa lacuna do conhecimento. Nesse sentido, eu quero agradecer as pessoas com quem eu tenho o privilégio de trabalhar, tanto aqui na Queens, quanto os meus colaboradores aqui no Canadá e também no Brasil, e aos meus estudantes. Gostaria de finalizar agradecendo mais uma vez a oportunidade, dizendo que foi um prazer estar com vocês aqui e deixar essa imagem, né, do ipê amarelo que floresce aí no Cerrado e na Mata Atlântica do Brasil em setembro e que marca a campanha do Setembro Amarelo, que é a nossa campanha de conscientização e prevenção ao suicídio. Muito obrigada.